Bom, gente, aqui a gente também está trabalhando essa divisão, essa questão de dividir os verbos irregulares em irregularidade comum e irregularidade própria, não é isso? A irregularidade comum é aquela, né, que são os verbos que trocam uma vogal por um ditongo, não é isso? Aquela regra que nós falamos, a diptongação, onde a gente tem que lembrar que nosotros e vosotros ficam fora da regra, não é isso? Então, se nós temos a troca de é por ié, é a primeira classe. Aí eu dou um exemplo de vários verbos. A troca de ó por ué vai fazer parte da segunda classe. É uma definição que tem dos verbos, certo, gente? Eu quero, tu queres, ele quiere, queremos, quereis, querem. Então, lembrem que a troca de é por ié é referente à primeira classe. Assim, eu coloquei vários verbos que têm essa mesma formação. Acertar, acrescentar, apretar, calentar, empezar, sembrar, perder, herir, certo? Sentir. Segunda classe é a troca de u por ué. Da mesma forma, lembrem que esse u por ué, ele está vinculado à troca de uma vogal por um ditongo. Então, faz parte daquele processo de diptongação, certo? Faz parte da diptongação. Encuentro, encuentra, se encuentra. Hoy nosotros encontramos, vosotros encontrais, ellos se encuentram. Então, troca de i por ié faz parte da primeira classe. Troca de ó por ué, segunda classe. Agora, quando a gente tiver os verbos terminados em a ser, ser, o ser, o ser, quando você troca, não é bem que troca o ser, você acrescenta o z, né? Você tem, ó, paresco, produzco, traduzco, agradeço, cresco, favoreço. Então, lembrem que a gente está falando de uma irregularidade que atinge a consoante. Se atinge a consoante, só vai acontecer na primeira pessoa do singular. Só na primeira pessoa do singular. Essa faz parte da terceira classe. Então, lembrem que a vogal, ela só não acontece em nosotros e vosotros. Já a consoante, gente, ela só acontece na primeira pessoa do singular. E a quarta classe é quando você troca o é por i. Eu pido, tu pides, pide, eu elijo, eu frio, eu invisto, eu mido, eu repito, eu compito, certo? É a troca do é por i. É uma irregularidade que atinge a vogal. Portanto, nosotros e vosotros fora. E a quinta classe é quando você tem um i e você troca, né, por y. Concluir, concluio, concluias, concluye. Construyo, destruyo, diminuyo. Então, lembrem que essa troca do i por y, ela afeta a vogal. Se ela afeta a vogal, obviamente, nosotros e vosotros fora da regra. E não podemos deixar de falar dos verbos que têm regularidade própria, porque são aqueles que não seguem um padrão, certo? Não seguem um padrão específico de irregularidade. É o caso de caber, que, ó, é na consoante, então quepo. Cair é na consoante, então caigo. Oir, oigo, mas tem a questão da troca do i por y. Só que professora, por que esse oi não pode se encaixar bem aqui nessa quinta classe? Bom, porque quando um verbo tiver duas irregularidades, como é o caso dele, prevalece a principal. A principal é quem? É quando você acrescenta o g, certo? Oigo. A segunda irregularidade é a troca do i por y. Por isso que é uma irregularidade própria. Traer. Eu traigo, traz, trai. Traigo, embora tenha um i, teve uma consoante, o g, traigo. Então, só acontece na primeira pessoa do singular. E aí, eu fiz a correção aqui da atividade,
para que vocês possam estudar corretamente. Agora, vamos classificar de acordo com a classe, né? Que eu não coloquei aí, a gente faz agora. Primeiro, ellos pierden tiempo. Pierden está classificado na primeira classe. Vosotros mentís. Mentís é classificado na primeira classe, que é yo miento, tu mientes. Terceiro, en el hotel sirven la cena. En el hotel sirven. Sirven está na quarta classe. É porque são as pessoas que servem, não é o hotel que serve, por isso que está no plural, viu? 4. Tu sigues las instrucciones. Vamos ter a quarta classe. 5. Que construyen ellos aqui? Construyen vai fazer parte da quinta classe, né? A troca do I por Y. 6. Las clases comienzan. É a troca de E por IE. Então, primeira classe. 7. Nosotros no entendemos. Primeira classe, a troca de E por IE. Agora, lembre que nosotros e vosotros ficam fora da regra. Vamos lá. 8. Yo les cuento. Segunda classe, troca de O por UE. 9. Él piensa. Troca de E por IE. Então, primeira classe. 10. Yo no encuentro. Encuentro é a troca de O por UE. Segunda classe. Cadê? Me perdi. Nós estamos, né? Ele pensa, né? 10. Encuentro. 11. Ella mueve. Ella mueve. Segunda classe. 12. Ellos cierran. Cierran vai fazer parte da primeira classe. 13. Quanto cuesta? Cuesta, segunda classe. 14. Ellas nunca prueban. Ella nunca prueba. Segunda classe. 15. Yo lo siento. Primeira classe. 16. Ellos suelen. Suelen. Segunda classe. 17. Mientras. Já me perdi de novo. 17. Tu no mientes. Primeira classe. 18. Duerme usted bien? Duerme. Segunda classe. 19. Todos los días muere. Segunda classe. 20. Yo no conozco. Terceira classe. 21. Yo elijo. Quarta classe. 22. Yo parezco. Terceira classe. 23. Ella no devuelve. Segunda classe. 24. Tu sueñas. Segunda classe. 25. Yo traduzco. Terceira classe. 26. Yo voy. Ela não se classifica em classe porque é uma irregularidade própria. Yo pongo é considerado própria. Embora tem quem diga que esse acréscimo da consoante, ela pode ser incluída na terceira classe, mas ela se classifica como irregularidade própria. 28. Mide. Quanto mide usted? Quarta classe. Então, é fundamental, crianças, que vocês saibam utilizar não apenas a conjugação, mas a diferenciação das classes. Então, vamos só relembrar aqui umas coisinhas básicas. Nós temos duas grandes classes, né? Que é a irregularidade comum e a própria. A comum é quando você tem a primeira classe, troca de E por IE. Segunda classe, a troca de O por UE. Terceira classe é quando você acrescenta o Z do lado do C. Quarta classe, você tira o E e coloca o I. Quinta classe é quando você troca o I por Y, certo? O restante é considerado irregularidade própria. Poner, pongo, salir, salgo, certo? Isso aí são as irregularidades próprias. Lembrem que, se a irregularidade atingir a vogal, nós estamos falando de uma diptongação, se for a troca de uma vogal por um ditongo, diptongação.
Mas, de qualquer forma, se a irregularidade atingir a questão da vogal, nosotros e vosotros ficam fora da regra, certo? E outra coisa, se a irregularidade atingir a consoante, ela só vai acontecer na primeira pessoa do singular. Dito isso, vamos agora para vamos encerrar essa correção e vamos partir para uma revisão com relação às perífrases verbais. Para vocês, bom dia, bons estudos, mas na verdade vamos dar continuação aos nossos estudos.